Olá, queridos, graça e paz. Com vocês, Juniel Ramalho. Hoje nós estamos num tema importantíssimo, tá? Nós estaremos abordando Ezequiel, capítulo de número 18, tá? Um tema bastante polêmico, várias especulações, interpretações do mesmo texto, tá? Então nós estaremos dentro de um resumo, tá? Porque é muito extenso todo este estudo. Vamos fazer um apanhado, um resumo, vamos saber o que estava acontecendo dentro de todo um contexto histórico daquela nação de Israel, tá? O motivo, o porquê do cativeiro e quais as consequências, as penas, por que Deus estava de fato lançando, permitindo que o cativeiro viesse sobre o teu povo, aquela nação de Israel, tá bom? Então, já para darmos início, eu quero vamos ler aqui Ezequiel capítulo de número 18, tá? Versículo 1 e 2, que nos diz assim: de novo veio a minha palavra do Senhor dizendo, que querei vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio, os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel, tá bom? Primeiro, nós precisamos entender, né, o que estava acontecendo dentro deste contexto, porque que Deus estava advertindo aquela nação, por que do cativeiro, e por que os filhos aqui estavam dizendo que os pais comeram uvas verdes e os filhos e os dentes dos filhos é que embotaram, tá? Se nós formos analisarmos dentro de todo um contexto histórico, nós primeiramente, para entendermos Ezequiel capítulo 18 e o porquê que este povo, esta nação, que agora já estava nos dias de Ezequiel no cativeiro babilônico, por que eles levantaram entre eles este provérbio, tá? Isto aqui é um provérbio, era uma fábula, era um dito popular, algo que havia se estabelecido entre aquela nação, aquele povo, tá? Por quê? Porque aquela nação que entrou para o cativeiro babilônico, aquela geração, eles não queriam admitir os seus pecados, os seus erros. Eles estavam sim reconhecendo que os pais haviam pecado, tá? E se os pais haviam pecado perante o Senhor Deus, os olhos do Senhor Deus, por que eles estariam pagando pelos pecados dos seus antepassados, dos seus pais? Eles estavam dizendo com este provérbio: Deus está sendo injusto conosco, Deus está cometendo injustiça, Deus está nos punindo por algo que não devemos, ou por algo que nós não cometemos, não devemos nada, não pecamos, está tudo ok entre nós e Deus está sendo justo, tá bom? E aí nós vamos entender que este provérbio surgiu entre eles porque eles diziam que não estavam em pecados, eles não haviam desobedecido a Deus, mas reconheciam sim que os pais haviam desobedecido a Deus e eles estavam pagando pelos erros dos pais injustamente, tá bom? E aí quando surge então esta expressão, tá? Por intermédio nos dias do profeta Ezequiel, eles estavam indagando os nossos pais que pecam e nós que pagamos pelos pecados dos nossos pais, né? Eles estavam dizendo o que dá para entender dentro de todo este contexto. É preciso ler todo este capítulo e não somente este capítulo, para entender o que está acontecendo com este povo, com esta geração que entra no cativeiro. Primeiramente, antes de interpretarmos e chegarmos a qualquer uma conclusão apressadamente sobre este tema, este assunto, por que deste provérbio, o que eles estavam querendo dizer com este provérbio, porque se os pais pecaram, eles diziam: nós não pecamos, nós não estamos em pecado e Deus está nos punindo, tá bom? Antes de chegarmos a qualquer uma conclusão precipitada acerca deste texto de Ezequiel 18, primeiramente precisamos entender, tá? Ou lermos, né, o livro do profeta Jeremias, o profeta que foi levantado aí por volta do ano 593
a 573 antes de Cristo, tá? Você vai ver que Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles são contemporâneos, tá? São profetas que profetizaram no mesmo período, embora Jeremias, tá? Jeremias esteve profetizando em Israel, em Jerusalém, tá? E aí Jeremias não vai para o cativeiro, ele permanece com um remanescente que Nabucodonosor permitiu que ficasse em Jerusalém, somente um remanescente, os camponeses, o povo mais pobre, né? E alguns que provavelmente não tinham nem condição mais, idade, etc., de ir para o cativeiro. Então Nabucodonosor permitiu que esses ficassem, um remanescente em Jerusalém, e entre eles também ficou Jeremias, que mais tarde ele desce para o Egito, tá bom? Mas nós precisamos entender então todo o contexto. E antes de interpretarmos Ezequiel 18, nós precisamos primeiramente interpretarmos também o livro de Jeremias, tá? Porque Jeremias foi quem prediz, quem profetizou acerca do cativeiro de Jerusalém, tá bom? Então, para entendermos isso, tá bom? Nós precisamos entender o que estava acontecendo. Aquele povo estava em pecado, estava em desobediência a Deus, e quando lemos o livro do profeta Jeremias, nós vamos entender que Deus havia tirado o povo lá do Egito, da escravidão de Faraó. Conhecemos a história por intermédio de Moisés, Josué, etc., que mais tarde assume no lugar de Moisés. Deus, quando tira eles do Egito e eles vão em busca da terra prometida, Deus faz promessa através das tábuas das leis, os mandamentos, por intermédio de Moisés, né? E Deus estabelece por estatuto perpétuo de gerações em gerações, tá bom? E nós vamos ver que as ordenanças, as leis, os mandamentos do Senhor, assim como também as promessas de Deus, são condicionais para o homem, tá bom? Nós vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo 28, 30, que as promessas, as bênçãos de Deus, elas são condicionais para o homem. Se obedeceres a voz do Senhor teu Deus e andar segundo os teus estatutos que eu te ordeno, as minhas bênçãos virão, te alcançarão. Porém, se não ouvires as minhas vozes, os meus estatutos, todas as minhas maldições virão e te alcançarão, tá bom? Então, o que estava acontecendo com aquela geração do cativeiro, tá bom? Eles não admitiam, tá, que eles estavam em pecados, e sim, os pais haviam pecados e que eles estavam sendo punidos injustamente. E quando você vai analisar todo o contexto, principalmente do livro de Ezequiel, capítulo de número 18, você vai ver que a pena que Deus havia estabelecido para aquela geração que foi para o cativeiro era sob pena de morte, e aqui não está falando de morte espiritual, mas sim está falando de morte física, morte literal. Foi a punição de Deus. Quando você vai para o livro de Jeremias, você vai entender que o limite, a paciência de Deus já havia esgotado para aquela nação, e por consequência dos pecados, eles não darem ouvido à voz. Deus levanta Jeremias, eles não dão crédito, não dão ouvido a Jeremias. Deus levanta Ezequiel também da mesma forma, eles não querem ouvir, não querem um conserto, não querem voltar para Deus, querem continuar nas suas práticas, idolatria, prestando culto a outros deuses, e aí é onde vem o limite, a paciência de Deus com aquela nação, e aí Deus estabelece juízo sob pena de morte. É o que nós vamos ver mais no decorrer deste estudo, é o que está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, como também Jeremias prediz isso aí muito bem no decorrer do teu livro, tá bom? Quando nós vamos para Jeremias, capítulo de número 2, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam em mim vossos pais para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos, né? Deus já começa através de Jeremias a advertir aquela nação, por consequência deles não derem crédito ouvido à voz de Deus. Isso gerou cativeiro, que é o cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos, tá bom? Jeremias 3, 25 diz assim: deitemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa confusão, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade,
até os dias de hoje e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Então aqui, Jeremias 3:25, eles estão reconhecendo que eles não deram ouvido à voz do Senhor. Jeremias 6:21, estou dizendo rápido, citando rápido, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Mas vai acompanhando aí, pega a tua Bíblia e acompanha todas essas referências bíblicas, você vai entender que o cativeiro gerou por consequência dos pecados e dos pecados geracionais desde a saída do Egito, tá? Que nós vemos aí o livro de Êxodo, aí, provavelmente 1400 anos antes de Cristo, e o cativeiro chegou para eles aí por volta do ano 605 antes de Cristo, entenda? Então vamos ver que Deus estava sim punindo aquela geração, que esta geração que Ezequiel está tratando com eles aí, assim como Jeremias, por conta dos pecados que vêm dos antepassados, tá bom? Jeremias diz assim, Jeremias capítulo 6:21, portanto assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, e o vizinho e seu amigo perecerão. Tá bom? Deus já estava predizendo aqui através de Jeremias que o povo seria levado para o cativeiro. Jeremias 6:22, o Senhor diz assim, assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, né, Babilônia, por império de Nabucodonosor, uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Jeremias 6:23, o arco e lança trarão sobre são cruéis e não usam de misericórdia, a sua voz ruge como o mar, em cavalos bem montados, dispostos como homem para a batalha contra ti, ó filha de Sião, tá bom? Nós vemos que Deus aqui já estava dizendo, por intermédio de Jeremias, que Nabucodonosor, que viria do norte, sim, estaria invadindo Jerusalém, levando cativo todos os seus povos, filhos, nações, filhos e etc. Todo aquele povo, né? A nação de Jerusalém. Deus, então, aqui diz que todos eles estavam em pecados, tá? Você vai ver que em Ezequiel, capítulo 18, eles estavam dizendo que nós não pecamos, os nossos pais que pecaram. Mas, por intermédio de Jeremias, aqui no capítulo 7 do livro de Jeremias e no versículo de número 18, os filhos, Deus estava dizendo assim, ó, os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos, a rainha do céu, que era Estar, né? A rainha deusa da Babilônia, né? E ofereceram libações a outros deuses a fim de me provocarem a ira. Por que os pais apanham lenha, os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazer bolo? Porque todos eles estavam fazendo oferendas, oferta a essa deusa que era a rainha dos céus, essa deusa Babilônia, tá? Babilônica, está. E o que acontece? Então, os filhos apanhavam lenha, os pais acendiam fogo e as mulheres faziam bolo para oferecer em sacrifício ao altar, né? A essa deusa aí, que Deus vai punindo eles, é o que nós vamos vendo mais no decorrer. Então, todos estavam em pecado, tanto pai, mulheres, como filhos também, e é o que está acontecendo no contexto de Ezequiel 18, que eles não estão admitindo os seus pecados, tá? Nós vamos ver que eles provocam, né, a fim de me provocarem a ira, que Deus está dizendo em Jeremias 7:18, e Deus sempre enviou profetas para adverti-los, né? Jeremias 7:25 diz, desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho enviado insistentemente todos os meus servos profetas, dia após dia, advertindo o povo para que se arrependesse, tá? Jeremias 7:26 diz, contudo, não me deram ouvido, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Deus enviando profeta, advertindo, corrigindo eles não deram ouvido e ainda fizeram pior do que os seus pais. Quando nós vamos ver Jeremias 7:31, vai estar dizendo que eles estavam queimando seus filhos nos altares de Moloque, né? Jeremias 7:31, edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo seus filhos, suas filhas, o que nunca ordenei, nem veio à mente, né? Então nós vamos ver
que Deus aqui já estava se indignando com esta nação, com esta geração que estavam prevaricando e fazendo pior do que os pais haviam feito assim que saíram da terra do Egito. Então veja que todo este cativeiro resulta em um ato, em consequência não só do pecado daquela geração, mas dos pecados também que vinham dos seus antepassados desde que saíram da terra do Egito, é o que a Bíblia está nos dizendo, tá bom? Vamos nos acompanhando mais aqui, somente algumas referências, porque o livro de Jeremias é muito grande, 52 capítulos aí por aí, assim por diante, e então são simplesmente algumas referências, mas eu disse que para entendermos Ezequiel capítulo 18 ou o livro de Ezequiel, nós temos que entender primeiramente o que estava acontecendo com aquela nação, por que o cativeiro veio, e nós vamos entender dentro do contexto do livro de Jeremias e Ezequiel que a pena que estava sobre aquele povo era a pena de morte, não morte espiritual, mas morte física. É onde eles se indagam e se levantam com um provérbio dizendo que os nossos pais que pecam e os nossos dentes que embotam, né? E aí Deus adverte, Deus corrige, nunca mais se dirão este provérbio no meio de vós, tá bom? Vamos acompanhando mais algumas referências aqui e já concluímos este estudo com Ezequiel capítulo de número 18. Nos acompanhe, por favor. Quero citar aqui mais uma referência que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 9, versículo 14, que nos diz assim: antes andaram obstinadamente segundo o seu próprio coração e após Baalins, como lhes ensinaram os seus pais, tá? Jeremias 9 e 16, o Senhor diz: também os espalharei por entre as nações que nem eles nem seus pais conheceram, e mandarei a espada após eles até que venha a consumi-los. Olha que Deus está estabelecendo juízo agora para o seu povo. Veja que Jeremias 9,17 diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, considerai, chamai as carpideiras, né? Aquelas mulheres que velavam lá no luto, né? Ficavam chorando, etc. Dias lá velando os seus mortos, né? Para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham também. Jeremias 9,20, contudo, ouvi vós, mulheres, a palavra do Senhor e recebam os vossos ouvidos a palavra da sua boca e ensinai vossas filhas o pranto, cada uma a sua vizinha a lamentação. Deus estava dizendo que as carpideiras ensinem as vossas filhas o vosso luto, né? Ensinai elas o pranto, porque grande seria a mortandade, e é o que eu disse aqui, que a morte, a punição de Deus sobre esta geração que foi para o cativeiro era sob pena de morte e morte física. Tanto que Jeremias 9, 21, o Senhor está dizendo: assim diz o Senhor, até os cadáveres. Jeremias 9, 21, pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e das praças os mancebos, que são jovens. Jeremias 9, 22, até os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre a face do campo e como a gazela atrás do segador, e não há quem recolha, né? Então Deus está advertindo o povo sobre pena de juízo, de morte. Aí o que nós vamos ver em Ezequiel, eles estão contestando a Deus, tá? Sobre a punição que Deus estava cobrando algo sobre eles, que seria sobre o pecado dos seus pais, e que eles não tinham nada a ver, que eles não estavam pecando. E nós vemos em todo o contexto do livro de Jeremias que não é bem assim. E lá em Ezequiel 18, aí Deus vai chamar cada um para uma responsabilidade particular, porque eles não queriam admitir os seus pecados e nem, né, queriam ser punidos, achavam que Deus estava julgando, estava sendo injusto, né, com eles, né? E aí Deus vai chamar eles para um particular, para tratá-los com eles mais de perto, né? Deus adverte que desde que eles saíram do Egito, veja Jeremias 11, 7, porque com instância demonstrei aos vossos pais nos dias em que tirei da terra do Egito até o dia de hoje, protestando persistentemente, dizendo: ouvi a minha voz. Jeremias 13, 14, né?
e atirai-los eis contra uns aos outros, mesmo os pais juntamente com os filhos, diz o Senhor, não terei pena, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para não os destruir. Então veja que o negócio aqui está ficando sério para esta geração, tá bom? Aí Deus levanta profetas como Ezequiel, como Jeremias, eles não deram crédito e começaram a acreditar nas falsas profecias, nos falsos profetas. Veja Jeremias 14, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu os tenha mandado. Eis que dizem, nem espada, nem fome haverá nesta terra. Olha, eles estavam dizendo que tudo aquilo que Jeremias estava pregando lá, anunciando para eles, advertindo que nada daquilo ia acontecer. Aí o Senhor disse assim, ó, a espada e a fome serão consumidos esses profetas, né? Jeremias 14, 16 diz assim, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, não haverá quem os sepulte, a eles, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade, né? E aí Deus dá a oportunidade para eles se arrependerem, né? E aí nós vamos ver que em Jeremias 14, 20, aí eles fazem ali um clamor, Senhor, reconhecemos a nossa impiedade, a iniquidade dos nossos pais, pois contra ti havemos pecado, né? Aí Deus vai adverti-los aqui em Jeremias 16, 11, né? Então lhes dirá, portanto, vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e adoraram, e a mim me deixaram e não guardaram a minha lei. Veja que Deus está visitando a maldade dos pais aqui nesta geração. Jeremias 16 e versículo de número 12, o Senhor está dizendo assim, ó, e vós fizeste pior. Deus estava dizendo para aquela geração, e vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que andais cada um de vós após o pensamento obstinado do seu mau coração, recusando ouvir-me a mim. Ou seja, Deus estava advertindo por conta dos seus pecados, os pecados dos seus pais, e eles não quiseram ouvir a voz do Senhor Deus, tá bom? Aí Jeremias 16, 13, portanto eu vos lançarei fora da terra, para uma terra que não conheceste, nem vós nem vossos pais, ali servirei a deuses estranhos, de dia e de noite, por não vos concederei favor algum. Então, Deus estava dizendo que eu vou lançar vocês fora da terra que eu dei, que eu prometi aos vossos pais, porque eles me desobedeceram, vocês continuam desobedecendo também. Deus viu que não há arrependimento, né? Eles lançaram, como lançaram Jeremias na cisterna. Você pode ver que eles não deram crédito, não ouviram a voz, a advertência do Senhor, permaneceram nos seus erros, e estes erros que eles cometeram resultou no cativeiro, e a pena do cativeiro é o que nós já vamos ver aqui em Ezequiel 18, já chegamos lá, você vai ver que é sobre pena de morte, morte literal, porque aí Deus chama a cada um para um particular, tá bom? A gente já chega lá. Nós vamos aqui Jeremias 16, 20, pode um homem fazer para si deuses? Estes tais não são deuses. Jeremias 16, 21, portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez farei conhecer o meu poder, a minha força, e saberão que o meu nome é Jeová. Então Deus aqui já estava irado com esta geração, tá? Jeremias 24, 9 diz, ei, eu farei que seja um espetáculo horrendo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio, tá? E provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde os arrojarei, né? Deus estava dizendo que em Jeremias 24, 10, enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que sejam consumidos de sob a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Jeremias 25, 33, os mortos do Senhor naqueles dias se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra, tá? Jeremias 25, 34, uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós que sois os principais do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros
escolhidos. Aí Jeremias 25:35 diz: não haverá refúgio para os pastores, nem lugar para onde escaparem os principais do rebanho, tá bom? Então nós vamos ver o que estava acontecendo com aquela nação. Eles não estavam admitindo os seus pecados, tá bom? Eles haviam pecado, cometendo os mesmos erros e pecados, tá? Do que os seus pais haviam cometido. E você pode observar, tá? Que o cativeiro só veio para aquela nação, tá? Para aquela geração. Nós vamos ver Jeremias 44, versículo de número 3, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, Deus falando, indo queimar incenso, a servir outros deuses a quem eles nunca conheceram, nem eles e nem vós, nem vossos pais, tá? Jeremias 44:9 diz: esqueceste já as maldades dos vossos pais? As maldades dos reis de Judá, a maldade das suas mulheres, as vossas maldades, as maldades das vossas mulheres cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém, né? Jeremias 44:10 diz que não se humilharam até o dia de hoje, né? Nos dias de Jeremias, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Então, nós vemos aqui que Deus, né, de fato, se rebelou, Deus se irou, né, contra aquela nação. E nós vamos ver que o povo, eles estavam se rebeliando contra as palavras de Jeremias, tá? E quando chega aqui em Jeremias 44:15, Jeremias está lá profetizando para um remanescente, um povo de Judá que estava no Egito, e advertindo eles sobre as adorações à deusa da Babilônia, a Estar, a rainha dos céus. Jeremias 44:15, então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, a saber, todo o povo que estava na terra do Egito, em pátrios, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Olha que Jeremias advertindo eles contra o paganismo, a idolatria, a adoração a outros deuses. E eles estavam dizendo a Jeremias, ó, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, tá? Aí Jeremias 44:17 diz assim: mas certamente, eles falando para Jeremias, mas certamente cumprimos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha do céu e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e prosperávamos e não vimos mal algum, né? Eles estavam dizendo que ia continuar, né? E Jeremias 44:18, mas desde que cessamos de queimar, aí uma parte deles, acho que pararam ali de queimar incenso. Alguns provavelmente ouviram a voz de Jeremias, né? Mas meio que parou, mas na verdade não havia se convertido de fato, né? Aí eles disseram assim: mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações, temos tido falta de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome, né? Aí Deus vai dizer aqui por intermédio de Jeremias 44:20, então disse Jeremias a todo o povo, aos homens, às mulheres, a todo o povo que havia dado esta resposta, dizendo, Jeremias 44:21, porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio à mente o incenso que queimasse nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra, né? E Jeremias 44:24 diz mais a Jeremias, a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá que estáis na terra do Egito, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres falaste por vossa boca, com as vossas mãos o cumpristes, dizendo, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimarmos incenso à rainha do céu e de derramarmos libações, confirmais, pois, os vossos votos e cumpri-los. Jeremias 44:26, ouve, pois, a palavra do Senhor, todos os de Judá que habitais na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais serei pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, como vive o Senhor nosso Deus. Veja que aqui esgotou a paciência de Deus com aquela nação, Deus advertindo, Deus corrigindo, Deus enviando profetas, eles não ouvindo e dizendo que iriam continuar queimando incenso aos deuses, pagãos, a rainha dos céus, etc. Você vai ver que dentro de todo este contexto,
do livro de Jeremias, você pode ver que o povo não deu crédito, não obedeceu à voz do Senhor. Quando Deus resgata o povo pós o exílio babilônico, que durou 70 anos o cativeiro, um remanescente volta assim para ajudar para Jerusalém nos dias de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, né, de Josué, e aí um remanescente sim volta para Jerusalém nos dias de Neemias, né? Conhecemos a história que eles vão diante do rei Artaxerxes e pede para que edifique os muros que estavam em ruína, destruída a cidade de Jerusalém. O templo destruído é quando eles voltam então para Jerusalém e edifica os muros, mas somente um remanescente, né, deste povo ali, com certeza é que sobreviveram, porque a pena de Deus sobre aquela geração que foi para o exílio foi sob pena de morte, tá bom? E aí nós vamos entender que entre estes profetas que profetizaram neste período, Jeremias iniciou profetizando, depois Ezequiel e Daniel, nós vamos ver que somente, né, Daniel, ele no seu livro, lá no capítulo de Daniel, vamos lá, Daniel, capítulo de número 9, nós vamos ver que Daniel, lá no capítulo, versículo 4, ele diz assim, ó, Daniel: orei ao meu Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto, a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel, no versículo 5 aqui do capítulo 9, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças, não demos ouvido a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Depois ele vai dizer mais aqui no versículo 10, e não temos obedecido a voz do Senhor nosso Deus para andar nas suas leis, que nos deu por intermédio do teus servos profetas. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele, né? Aí Daniel vai dizer aqui no versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento da tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre nós o mal e trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz, e nós não temos obedecido a sua voz. Você vai ver que Daniel se levanta diante de Deus, vai confessar os seus pecados, o pecado do povo, os pecados de teus pais, e Daniel reconhece de fato que o motivo por eles estarem sobre o exílio, sobre o exílio babilônico, seria assim por conta da consequência dos atos, dos pecados dos seus pais, dos seus ancestrais e deles também, daquela geração, tá bom? E agora nós precisamos então, vamos lá para o livro de Ezequiel, tá bom? E aí nós vamos concluir agora o capítulo de número 18, capítulo esse tão polêmico de Ezequiel, capítulo 18. Vamos lá, nos acompanhe, por favor, Ezequiel 18, vamos ler? 18, versículo de número 1, diz assim, de novo veio a minha palavra do Senhor, dizendo que querei vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Tá bom? Sendo, pois, o homem justo e procedendo com retidão e justiça. Agora observe, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os seus ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor do seu penhor, não roubando, repartindo o seu pão com o faminto e cobrindo nu com vestido, não emprestando com usura, não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenanças para proceder segundo a verdade. Este é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Observe que o povo estava, nós lemos aqui no todo o decorrer do livro de Jeremias, citamos aqui várias referências, que eles estavam dizendo que os pais haviam pecados e que eles não tinham nada a ver com isso, né? Eles estavam se dizendo ser inocente e Deus estava ali
lhes punindo de forma injusta, tá bom? Aí Deus estabelece aqui através desse capítulo 18 que se andassem, que se eles andassem e procedessem diante da presença do Senhor Deus, sendo justo em todos os teus caminhos. Aí Deus vai dando relatos aqui, isso que Deus está dizendo, que se eles fizessem, possivelmente que são coisas que eles haviam pecando e cometendo diante de Deus. Aí Deus agora está corrigindo que se eles procedessem retamente diante de Deus, eles iriam viver, diz o Senhor Deus. Lemos até o versículo 9, E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça seu irmão qualquer destas coisas, e que não cumpra com nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes e contamine a mulher do seu próximo, Deus dizendo que se eles fizessem tudo isso novamente, oprima ao pobre, o necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os seus olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste com usura, receba mais do que emprestou, porventura viverá ele? Não viverá. Todas essas abominações ele as praticou, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Aquilo que eu disse anteriormente, a pena que Deus estava estabelecendo aqui era sobre pena de morte, tanto que está falando sobre sangue, o sangue será sobre ele, será pena de morte. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho, que veja todos os seus pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher do seu próximo, não oprima ninguém, não empreste sobre penhores, nem roube, porém reparta o seu pão com o faminto e cubra ao nu com o vestido, que a parte da iniquidade, a sua mão, que não receba usura, nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças e ande nos meus estatutos, esse não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Note que Deus está chamando aqui o povo para um particular. Eles estavam dizendo que eles estavam no cativo, que não era por conta dos teus pecados. Aí Deus está dizendo aqui um relato, uma lista aqui de que se eles fizessem, obedecessem, eles iam viver. Deus ia permitir que eles vivessem. Agora, se eles não fizessem o que Deus está determinando aqui, com certeza eles morreriam. E aqui está falando sobre morte e morte física. Veja o versículo 17, que a parte da sua iniquidade, a sua mão, que não receba usura, não mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças, ande nos meus estatutos, este não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Porque a pena que estava sobre eles aqui é pena de morte. Deus havia cessado o limite de misericórdia, então Deus lança eles no cativo, para que do cativo Deus pudesse tirar um remanescente limpo, um povo convertido, que foi o povo que voltou para Jerusalém. Os que não obedeceram a Deus morreram no cativeiro, sim. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Então a pena de morte aqui era para pais, para filho, era para qualquer um, de criança. Deus estava estabelecendo um juízo aqui sob pena de morte para aquela geração. Contudo, versículo 19, contudo dizeis, porque não levará o filho à iniquidade do pai? Ele estava dizendo, por que Deus dizendo assim, por que vocês estão dizendo que o filho não levará a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão, aí Deus agora está abrindo exceção. Se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Veja que está aqui uma lei de justiça, de juízo de Deus sobre este povo. E a pena aqui é morte, não tem, ou obedece, ou é 8 ou é 80, ou obedece a Deus e vive, ou desobedece e morre, é o que está dizendo aqui, Então eles estavam questionando e indagando a Deus, porque eles estavam morrendo no cativeiro, e eles não queriam assumir as suas responsabilidades. Aí Deus chama eles agora perante a lei, perante a palavra aqui. Então vem cá, se cada um de vocês praticar isso aqui, isso assim como eu estou ordenando, vocês vão viver. Se não praticar, é morte, e é sob pena de morte que Deus está determinando aqui, bom? Vamos lá para o versículo 20, a alma que pecar, esta morrerá, Aí Deus está dizendo aqui, o filho não levará a iniquidade do pai.
Nem o pai levará a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele, tá? Deus está dizendo assim, a alma que pecar, essa vai morrer, porque o que Deus estabeleceu para eles ali foi um juízo, e sob pena de morte. Eu repito isso aqui várias vezes, porque você entenda isso. Basta você ler todo o contexto, o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel, você vai entender isso aqui, tá? Agora Deus dizendo assim, ó, mas se o ímpio se converter, olha só agora, ó, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos, você está vendo que Deus está pondo aqui uma condicional, tá? Deus abriu uma exceção, obedeça, vão viver. Não obedece, vai morrer, tá? Mas se o ímpio, versículo 21, se o ímpio converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar, ó, os meus estatutos, tá? E proceder com retidão e justiça, certamente vai viver e não morrerá. Versículo 21. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Então, se o ímpio converteu e permaneceu em retidão, Deus está dizendo, eu vou pagar o seu pecado aqui, tá bom? Não vou lembrar do seu pecado e você viverá, tá bom? Versículo 23, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então veja que Deus estava dando uma oportunidade aqui para que este povo vivesse. Deus não queria matá-los, tá? Mas como eles estavam em desobediência a Deus, não queriam obedecer, Deus então põe uma condicional para eles aqui. Você veja que é um juízo aqui muito severo, é por isso que eles estão contestando aqui no livro de Ezequiel, tá bom? E aí gerou esse Provérbios, né? É aquele pecado que eles não queriam assumir. É como a Eva, né? Deus chega para Adão fala assim, olha Senhor, foi a mulher que tu me deu. Aí chega para Eva fala, foi a serpente. Então fica um empurrando o outro. Deus estava dizendo, vocês estão em pecado e vocês estão dizendo que vocês estão aqui por conta do pecado dos teus pais e não pelos seus pecados. E aí é onde Deus chama eles para um particular para tratar com aquela geração sobre uma pena severa. É o que está dizendo aqui, tá? Basta você ler o livro de Jeremias e você entender esse capítulo 18 aqui, você vai entender que o negócio aqui tornou-se sério. Versículo 24, mas desviando-se o justo da sua justiça, ó, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Agora está falando sobre o justo. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Então veja bem aqui no versículo 24, se tiver um justo, tá? E ele cometeu alguma iniquidade ali, fazendo conforme as abominações dos ímpios, ele vai viver? Não, de modo nenhum, e nem as obras de justiça que ele havia praticado, feito, se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que ele cometer, ele morrerá, é o que está dizendo aqui. Dizeis, vamos versículo 25, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo? Ouve, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Deus dizendo, não são os vossos caminhos que são justos? Deus está dizendo para eles, são vocês que estão sendo injustos, tá? Eu estabeleci a minha lei, os meus mandamentos para vocês obedecer e seguir, e vocês não querem seguir, e estão dizendo que eu sou injusto. Você pode ver que é o que Deus está tratando com eles aqui, tá? Vamos lá para o 26, desviando-se o justo da sua justiça, mais uma vez falando do justo, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua iniquidade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará a sua alma em vida. Mais uma vez, sempre falando de morte aqui, tá? E morte física. Versículo 28, pois que reconsidera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Então você pode ver que Deus estabelece aqui limites, uma condicional mesmo. Vocês obedecer, vocês vão viver. Se vocês não obedecer, vocês vão morrer. Contudo, vamos lá para 29. Contudo, diz, ó casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo? Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são antes os vossos caminhos que são injustos? Deus mais uma vez dizendo. Versículo 30, portanto,
eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó, Deus agora está dizendo, já que vocês estão dizendo que o pecado não são de vocês, são dos seus pais, e eu estou sendo injusto, agora, versículo 30 está dizendo assim, portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Versículo 31, lançai de vós todas as vossas transgressões que cometeste contra mim, e criai-vos em vós um coração novo e um espírito novo, pois porque morrereis, ó casa de Israel, tá? Portanto, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Veja que o negócio aqui ficou sério, sob pena de morte, tá bom? Então nós entendemos aqui que de fato o povo foi para o cativeiro por conta dos pecados dos teus pais, e lá no cativeiro agora Deus vai tratar com eles e chama eles aqui para um particular, apontando para eles, ó, vocês pecaram, seus pais também pecaram, esse é o motivo que vocês estão aqui, desde que tirei os seus pais da terra do Egito, e agora vocês estão dizendo que eu sou injusto, que vocês não têm pecado nenhum, e aí é onde Deus vai tratar com cada um no particular, é o que está dizendo aqui, tá bom? Ezequiel capítulo de número 18, isso não quer dizer que Deus não visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, como lemos Êxodo 20, Números e outros textos bíblicos, tá bom? Que Deus estava dizendo aqui, Deus estava tratando com eles, chamando cada um para o particular, para que eles reconhecessem o seu estado, os pecados, se humilhasse, se arrependesse, se convertesse, e eles convertendo, eles iriam viver, tá bom? Então, já vamos encerrar aqui, só para concluirmos aqui a nossa fala, acompanhe aqui o nosso raciocínio e fechamos aqui o nosso estudo, tá bom? Só mais 3 minutinhos que já fechamos aqui. Vamos aqui rapidamente. O que nós podemos entender aqui, então, é que Deus, ele deu oportunidades e oportunidades para que aquele povo pudesse se arrepender, tá bom? E isto não quer dizer que Deus não visitaria a maldade dos pais nos filhos, tá? E nós vamos entender que Daniel compreendeu que Deus de fato estava recobrando, visitando a maldade dos pais e dos filhos e deles também. É por isso que neste contexto de Ezequiel, capítulo 18, Deus está chamando cada um para o seu particular, tá bom? Para fecharmos já o nosso estudo aqui, o vídeo já ficou um pouco extenso, não teria como reduzi-lo, tentei resumir o máximo possível, mas não houve possibilidade, tá bom? Quando nós vamos aqui para o livro de Neemias, Neemias foi dos que retirou o povo, né, por intermédio de Neemias, Esdras, nós vamos ver que o povo, quando sai do Egito, sai por intermédio de Neemias, Esdras, que vão diante dos reis, intercede, e o povo volta para edificar as ruas, os muros e os templos de Jerusalém, tá? Quando você vai para o livro de Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 1, nós vamos ver assim, ora, no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestido de saco e com terra sobre as cabeças. Observe agora Neemias 9, versículo 2. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. Notem que quando aquele remanescente que sai por intermédio de Neemias está dizendo aqui no capítulo 9, versículo 2, que eles se colocaram em pé diante de Deus, confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. Aí Neemias 9, versículo 3 está dizendo, e levantando-se no lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Notem que nós vemos que no final do cativeiro, um remanescente, sim, reconhecer o seu estado, os seus pecados, confessaram o que Neemias está dizendo aqui, os pecados dos seus pais, e aí Deus perdoa, e são o povo, foram aquele remanescente que retorna para Jerusalém, tá bom? Então, a Bíblia diz que temos que confessar nossos pecados e pecados de antepassados, porque Deus pode estar de fato visitando maldade dos
pais nos filhos, veja Levítico 26:39, os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade na terra de vossos inimigos, como também pela iniquidade dos seus pais. Levítico 26:39, Levítico 26:40, então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, igualmente confessarão, por terem andado contrariamente para comigo. Levítico 26:41, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos, se então seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Levíticos 26:42, e eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaque, do meu pacto com Abraão, e bem assim da terra me lembrarei. Então Deus já estava dizendo aqui que quando o povo se rebelasse, pecasse, mas que eles confessassem os seus pecados dos teus pais, lembrasse da lei, do concerto que Deus fez com eles, então Deus estaria perdoando os seus pecados, né? E me lembrarei, então, da sua terra me lembrarei, tá bom? Vamos ver que Daniel também, tá? Ele confessa os seus pecados, os pecados do povo, né? Também dos seus pais. Daniel 9:16, o Senhor, segundo todas as suas justiças, aparta a tua ira, o teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós, tá? Daniel 9:20, enquanto estava eu falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a sua face, perante a face do Senhor meu Deus, no seu santo monte, né? O santo do meu Deus. Então Daniel também 9:20 está aqui confessando o teu pecado e o pecado do teu povo. Quando ele fala o povo, também os pecados dos seus pais, porque ele mesmo faz menção que Deus estaria visitando maldade dos pais naquela geração, e por conta disso que eles estavam no cativeiro babilônico, tá bom? Mas aí você que está me assistindo agora pode estar se perguntando, peraí, mas visitar maldade de pai nos filhos foram somente para os dias do Antigo Testamento. Nós estamos no período da graça. Jesus se fez maldito por nós ao ser pendurado na cruz. Não existe mais maldição. Peraí, deixa eu te perguntar. Jesus, ele se fez maldito porque está escrito Gálatas 3:13 que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora eu te pergunto, Jesus se fez maldito por nós, foi pendurado no madeiro e foi removida toda a maldição da terra? Pare e pense aí. Sim ou não? É óbvio que não. Por quê? Porque todo o sacrifício de Cristo, assim como a salvação, ela também é condicional para o homem. Se você for fiel até a morte, tá bom? Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, sim. Todos estarão salvos? Não. E nem os que estão dentro da igreja, nem todos serão salvos, né? Não diz lá a palavra que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós não expulsamos demônios, não falamos novas línguas, e etc. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque as promessas de Deus para a humanidade, elas são condicionais. Cristo na cruz, ele se fez maldito, ele removeu a maldição permanece sobre a terra, e nós vamos ver aqui até quando. Agora, qual a condição do homem para ser livre da maldição? É isso que você tem que entender, assim como a remissão dos pecados. Qual é o meio do homem ser purificado e perdoado os seus pecados? Através da cruz de Cristo, através de Jesus. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se há sintomas, se há maldição em um lar, em uma família, qual é a condição que a Bíblia impõe? É ir até a cruz de Cristo. Então, se não converteu, se não houve conversão, tá? Mesmo às vezes a pessoa está na igreja, você está na igreja, você está tudo bem com você, com a tua família, com os teus filhos, opa, aleluia, glórias a Deus, mas e os restantes dos seus familiares, está tudo bem com eles, porque eles estão em desobediência a Deus, e aí? Então gera maldição. É o que nós estamos falando de maldição hereditária. Isso não quer dizer que se com você está tudo bem, amém, glórias a Deus, e que permaneça assim, permaneça fiel a Deus. Mas e os demais membros da tua família que não servem a Deus e não temem a Deus? Estão sobre
pena de maldição, estão em desobediência a Deus, e aí Deus vai visitar a maldade dos pais nos filhos, e até mesmo os justos, é o que nós vemos lá em Ezequiel, se pecarem, opa, calma, a alma que pecar morrerá. Romanos 6,23, o salário do pecado é morte, e todo pecado gera consequência, nós temos que estar consciente disso, tá? Então Cristo se fez maldito por nós, na cruz sim, mas a maldição ainda persiste na terra sim, temos que entender o método, o caminho que é a cruz de Cristo para resolver e solucionar tudo, tá? Se não levou aos pés da cruz de Cristo, está em trevas ainda, está sob maldição. Você vê que Deuteronômio, nós lemos lá capítulo 30, que Deus estabelece a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, obedecer a Deus, bênção; desobedeceu, maldição. E aí pode atingir todos que estão em desobediência, tá? A alma que pecar, esta morrerá sim. Claro que Deus trata no particular, no individual, com cada um, mas todo ato de pecado e iniquidade, se não houver uma conversão, arrependimento, isso pode se estender para futuras gerações, sim, é o que a Bíblia nos diz. E para que você possa, então, compreender, tá, o meu raciocínio, vamos em Mateus 5,17, já encerrando o nosso estudo. Jesus diz assim, ó, Mateus 5,17, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas vim cumprir, tá? Jesus também veio cumprir toda a lei, tá bom? Agora, mas a lei não era para o Antigo Testamento? Vamos ver alguns efeitos, tá? Antes e depois. Vamos lá no Antigo Testamento, tá? Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 2, está lá os mandamentos, está dizendo assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, tá bom? Mandamento, estava lá, está na lei, no Antigo Testamento, Êxodo 20, versículo de número 12. Agora, e na nova aliança, que é o período que nós estamos da graça, surge algum efeito? Vamos ver o antes e depois? Vamos lá, Efésios capítulo de número 6. Já que você acha que a lei é só para os antigos, para os judeus e para aquele tempo do Antigo Testamento, vamos então para o Novo Testamento, que é o período que nós estamos. Efésios 6 e versículo 2 diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Opa, peraí. Observe que o honrar o pai e mãe estava lá na lei, nos mandamentos, tá bom? E está aqui também no Novo Testamento, período da graça, tá bom? Vamos lá, um outro exemplo antes e depois. Êxodo 20, 14, não adulterarás, estava lá, mandamento, ok? Na antiga aliança, no Antigo Testamento. Vamos no Novo Testamento agora, Mateus 5, 28, eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em teu coração cometeu adultério com ela. Opa, era só de olhar. É o que está dizendo no período que nós estamos da graça, no Novo Testamento, tá bom? Agora, quando vai findar toda a lei? Opa, interessante isso, tá bom? Quer dizer que a lei não findou, Cristo veio para cumprir, sim, mas não encerrou a lei na vinda de Cristo? Não, vamos lá. Jesus disse em Mateus 5, 18, vamos ler a partir do 17, não penseis que eu vim destruir a lei aos profetas, não vim destruir, mas vim cumprir. Versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um tio, até que tudo seja cumprido. Em verdade, vos digo que até que o céu e a terra se passem, tá? Nós temos que entender isso. Então, até quando vai durar a lei, tá bom? Vamos lá? Até que os céus e a terra se passem. Aí, quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, diz que viu um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não resiste mais. Então, até quando vai a lei? Até quando estivermos na glória celestial, na Nova Jerusalém, tá? Quando todas as coisas se cumprir, tá bom? Quando é o que está dizendo aqui, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem. Quando é que o céu e a terra se passem? Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. Então, até lá está valendo a lei aí, tá bom? Os mandamentos do Senhor. Para entendermos um pouquinho, já encerrando aqui,
sobre maldição. Então, por que gera maldição? Ou de fato ainda gera nos nossos dias? No Novo Testamento nós temos algum relato, algum histórico bíblico para que possa nos aprimorar aí os nossos conhecimentos. Então vamos para Mateus capítulo de número 27, Mateus 27, vamos rápido, o vídeo já ficou extenso, 24 e 25, ó, o que está falando aqui Mateus 27, versículo 24 e 25, sobre a crucificação de Jesus. Jesus estava lá foi perante Herodes, depois perante Pilatos, e ao ver, aqui o versículo 24, ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco, né? Aí, ó, Pilatos está dizendo, ó, eu não vejo pecado, crime algum neste homem, tá? E os judeus, sabendo muito bem que Deus recobra iniquidade dos pais nos filhos, quando Pilatos diz assim, ó, não vejo sangue, não vejo pecado algum e vejo que o sangue deste homem é puro, este homem é inocente, e eu lavo as minhas mãos do sangue deste homem, porque ele é justo. E que o povão, tá? Os judeus lá, o povão gritaram, e todo o povo respondeu, ó, Mateus 27, 25, e todo o povo respondeu, o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha aqui que o povo estava dizendo, Pilatos lavou as suas mãos, ó, o sangue deste homem é inocente, e o povão vai gritar lá, que o sangue dele, de Jesus, recaia sobre nós e sobre os nossos filhos, né? É o que eles estavam dizendo aqui, tá bom? Agora, já concluindo, vamos lá. Jesus falou alguma coisa sobre maldição? Vamos para Mateus 23, rapidamente, Mateus 23, 25. Olha o que Jesus está dizendo agora e vamos concluir que se Deus visita ou não maldade dos pais nos filhos. Vamos ver o que Jesus fala sobre este assunto. Mateus 23, 25 a seguir. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do vosso copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis, né, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus falando, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizei, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar o sangue dos profetas. Eles dizendo perante Jesus. Assim Jesus fala, vós testemunhais contra vós mesmo que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e outros os perseguireis de cidade em cidade. Agora preste atenção, Jesus falando de recair sobre eles iniquidade dos pais, ó, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Peraí, o que está acontecendo aqui? Jesus está perante fariseus, os escribas, e dizendo para eles que o sangue do justo Abel, que foi derramado, tá? E o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto mais ou menos 400 e poucos anos antes de Jesus, seria requerido naquela geração, nos dias de Jesus, só por eles terem certeza de que são filhos daqueles que mataram o profeta? Sim, é o que Jesus estava dizendo, tá? Que o sangue de Abel, que o sangue de Zacarias recairia, seria cobrado sim daquela geração. Em verdade vos digo, Jesus falando que recairá sobre esta geração nos dias de Jesus, tá bom? Então Jesus faz menção sim de que
Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, tá? De gerações. Deus dá aí 3, 4 gerações para que nós possamos fazer uma confissão desses pecados diante de Deus, tá bom? Mas Deus visita aqui, maldade deles aqui até de mais gerações, tá? Aí nós encontramos isso, está na Bíblia? Tá, está em Êxodo 25, está em Êxodo 34, 7, está em Números 14, 18, está em Deuteronômio 5 e versículo 9. Então, para concluirmos aqui o nosso estudo, já que Cristo se fez maldito por nós na cruz, tá? Então, de fato, se Jesus removeu ali na cruz toda a maldição, não deveria existir maldição na terra. Entenda que o sacrifício de Cristo, tá? Ele condiciona o homem a crer ou não. Se você vem a Cristo, você é salvo. Se você não crê, você já está condenado, tá? As maldições, tem maldição? Sim, sempre existiram maldição, como existe nos dias de hoje. Então, como nós anulamos, cancelamos as maldições? Através da cruz de Cristo. É confessar os pecados e os pecados dos pais. É o que diz a Bíblia. Foi o que aquela nação de Israel, o remanescente que ficou no cativeiro babilônico, eles fizeram, e nós lemos aí em Neemias no capítulo 9, tá bom? Então, quando é que encerra a maldição? Não haverá mais maldição. Vamos lá? Encerrando o nosso estudo, Apocalipse 22, 3. Falando da nova cidade, a nova Jerusalém, ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o seguirão. Então, enquanto isso não acontecer, novo céu, nova terra, ainda vai existir maldição, e o único meio de anularmos, cancelarmos, é buscar a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, é convertermos os nossos corações, pais e filhos, convertendo ao Senhor, e aí buscando uma vida de comunhão, obediência a Deus, a tua palavra, aí sim, aí não virá maldição. É só confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus, confessando Ele como Salvador da nossa vida e permanecendo fiel ao Senhor até a volta de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarda. Fica com este estudo, guarda no teu coração, porque são palavras de vida e vida eterna, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, meu muito obrigado, e que Deus em Cristo Jesus te abençoe hoje e sempre.